Para mim é o dia mais importante da minha vida. Mudou a minha vida toda. O meu grande momento foi o 25 de Abril. Antes de mais nada, obrigado por teres vindo hoje. Eu sou o João, chamo-me João Cunha, tenho 20 anos, estou no segundo ano da licenciatura em Engenharia Civil, em Guimarães. Agradeço-te a tua vinda aqui para esta conversa sobre as perspectivas de Abril. Não sei se te querias apresentar um bocadinho antes. Eu chamo-me Alfredo Cunha, fui jornalista de 50 anos, melhor 52. Estamos aqui para falar do 25 de Abril, da esperança que trouxe para o nosso país e relacionar esse assunto com algumas fotografias que vamos aqui projetar. Sim. Eu hoje tenho 20 anos e tu tinhas 20 anos no dia em que... Tinha exatamente 20 anos. O 25 de Abril se passava. Tinhas noção da responsabilidade que tinhas quando clicavas no botão da câmara e fotografavas? Não tinha noção. Tinha a noção que era um momento importantíssimo. Não tinha a noção da importância do que eu estava a fazer. Era uma coisa que eu tinha que fazer. Sim. Porque eu sentia bem o momento em que nós vivemos. O 25 de Abril é uma transição abrupta de uma situação muito má. Antes do 25 de Abril a situação era muito má, a todos os níveis, a nível social, a nível de pobreza, éramos paupérrimos e, para além disso, havia a guerra colonial, que era uma coisa que nos esperava a todos. E eu sabia que aquele golpe ia acontecer, aquele golpe de Estado. Eu trabalhava no jornal diário e sabia que ia acontecer, não sabia era quando. Mas sabiam que era naquela altura? Não sabíamos, já se estava à espera há um ano. E mais tarde tive informações que aquilo estava planeado para o dia 29, antes do 1º de maio. Sim. Ao dia anterior ao 1º de maio. E acontece que os militares souberam que a polícia política estava informada e anteciparam. Sim. E passou para o 25 de Abril. Achas que esse sentimento de não sentir a responsabilidade também vinha da adrenalina que sentias? Vinha da adrenalina, da juventude e da inexperiência. Eu hoje penso assim, se fosse hoje eu não faria como fiz naquela altura. Faria outras fotografias. Era outro olhar, outra visão. Eu hoje não tenho outra visão, mas tenho uma visão mais experiente e mais apurada. Tiraria melhor partido. Mas se calhar não era a mesma coisa. Se calhar o resultado não era este. Não era este, era outro. Sim. E, por conseguinte, é uma coisa que nunca saberei. A perspectiva é muito, muito importante. E eu aqui tinha uma perspectiva que eu penso que estava correta. Eu sabia que era um dia muito feliz. Senti isso logo no próprio dia. Eu hoje acho que o 25 de Abril se cumpriu. Sim. Com coisas boas, coisas más, mas temos liberdade, ainda temos. Convém que tenhamos cuidado, porque não é um bem garantido. A democracia é uma coisa que pode mudar, como aliás podemos ver no mundo atual. Não é? Sim, a liberdade não é algo que é garantido. Não. Nem é algo que deve ser, como é que eu vou dizer isto, visto de... Temos liberdade. E acho que nós devemos todos os dias procurar essa liberdade e não tê-la como garantida. Exato. Eu quando foi o 25 de Abril, eu percebi
perguntaste-me há pouco se eu tinha consciência. Sim. Eu não tinha, mas a partir de uma determinada altura passei a ter. E foi no próprio dia 25 de Abril. Mais tarde? Mais tarde, ao fim da tarde, no Carmo, quando o primeiro-ministro estava para ser preso, o primeiro-ministro da altura, que era o Marcelo Caetano, estava para ser preso e, de repente, aquela multidão começa a gritar liberdade, liberdade. E eu nunca tinha ouvido gritar Aquele ecoar também. de liberdade. Sim. Nunca tinha ouvido. E fiquei a liberdade. E então ali havia milhares de pessoas no carro. E havia os militares de Salgueiro Maia, da coluna de Salgueiro Maia, que eram relativamente poucos. E de repente eu percebi que aquilo já não era um golpe de Estado. Já era mais qualquer coisa, era uma revolução. E foi uma revolução. Uma revolução de política, económica, foi uma revolução total. O nosso país virou totalmente. E aquele ano foi o ano de 74 e 75. São anos, até 76, de loucura total, para o bem e para o mal. Fez-se a descolonização de uma maneira que não era possível fazer de outra maneira, porque os militares estavam fartos e o regime anterior, que teve a oportunidade de negociar um período de transição de 50 anos com o Papa Paulo VI e com os movimentos de libertação, não o fez, preferiu continuar orgulhosamente só. E isso cansou os militares. E há outra coisa, nós não perdemos a guerra colonial. A guerra colonial estava ganha em Angola e Moçambique. Só estava perdida na Guiné. Mas, e o que era importante era Angola e Moçambique. Mas perdendo uma coisa, perdia-se a lógica. E aconteceu uma coisa que o regime anterior não contava. É que os militares fartaram-se. Eu costumo dizer, o regime, no dia 25 de Abril, não foi derrubado. O regime desmoronou-se, caiu. Porque já não havia lógica nenhuma, não tinha nenhuma base de sustentação. Já não tinha a estrutura que fazia com que aquilo tudo tivesse em pé. Portanto, pois, só... os militares estavam fartos. E nós também estávamos todos fartos. Foi quase como a união de sinergias Exatamente, é uma união de sinergias. Tu que vais ser engenheiro, percebes que quando uma coisa tem que acontecer, acontece mesmo. Sim. O dia 25 de Abril é um dia, para mim é o dia mais importante da minha vida. Mudou a minha vida toda, mudou a vida do país. Aconteceram coisas muito boas, coisas muito más, algumas até horríveis, mas nunca tão horríveis como aconteceram nos 50 anos anteriores. Sim. Porque é o seguinte, vivemos num regime completamente fechado e que se transformou. Relativamente ao 25 de Abril e a estas imagens, aquilo que nós hoje conhecemos do 25 de Abril também vem muito da imagem e de conversas como a que nós estamos a ter agora. Achas que este papel da fotografia ainda é importante? Claro. A importância do jornalismo e da fotografia no jornalismo é muito grande, embora nós hoje sejamos mais informados por televisão, a fotografia continua a ter um papel poderoso. Da imagem. Sim, mas é da imagem em movimento, não é da fotografia. A fotografia é diferente da imagem em movimento. A fotografia é estática. É estática. Mas tem os pormenores. Exatamente. Mas congela o momento e ao congelar o momento cria uma narrativa. Aqui tu percebes que
algo de bom está a acontecer. Sim, porque lá está, nós aqui olhamos para as pessoas, quase que tentamos Repara num pormenor desta fotografia. Nós éramos todos muito mais magros. De certa forma, já passaram 52 anos do 25 de Abril. Passaram mesmo. Embora para mim tenha sido ontem. Sim. O que é que queres dizer com tinha sido ontem? Porque está na minha cabeça, o 25 de Abril está na minha cabeça, como eu consigo ainda lembrar-me dos sons, do que senti, do que... Às vezes quando vou a Lisboa, faço o percurso que fiz no dia 25 de Abril. E é como que se estivesse a fazer uma viagem no tempo. E depois tens as imagens todas que também te ajudam Exatamente. a fazer quase que esse caminho todo. Sim. E isso é muito engraçado. É a memória. A memória é isso. Também é construída por imagens. E neste caso são imagens reais, não são de inteligência artificial. Há uma coisa que é insubstituível, que é as memórias verdadeiras, as memórias das pessoas que viveram esse dia. Porque repara, mesmo que cada um tenha uma história diferente, porque cada um tem o seu 25 de Abril. E tem a sua forma de ver. E tem a sua... A mim já me contaram coisas a que eu assisti e fotografei de formas completamente diferentes. A pessoa não estava a mentir, estava... A dizer aquilo que ela viveu e que ela E a realidade e a memória que construiu. Sim. A questão das emoções é muito importante e as emoções causadas pelas fotografias. As fotografias do 25 de Abril estão presentes em todos os trabalhos que eu faço, influenciaram. Há fotografias, se passares à frente, se passares... há uma fotografia... Esta fotografia tem a informação toda. Lisboa, conserva a cidade limpa, todas as pessoas. Aqui, as pessoas ainda estão apreensivas. Porque isto é a hora do almoço. Mas, de qualquer maneira, existe uma descontração. Sim, o ter as mãos nos bolsos, Tudo. estar ali de braços cruzados. Não é? Quase que... É uma fotografia que eu gosto muito, que é muito naif, muito, digamos, é muito bonita. É difícil não se gostar desta fotografia. E as próprias crianças ali junto aos soldados. São as crianças, são as pessoas, são os soldados, é a atitude. Isto, eu acho que é uma fotografia simbólica do 25 de Abril. O 25 de Abril foi muito isto. Foi o convívio popular, convívio... as pessoas iam dar sandes aos soldados, iam dar coisas, iam... não sei. Olha, isto foi dentro da polícia política. Isto foi das coisas que mexeu mais comigo também. Ver o horror. Estes retratos estavam nas escolas todas do país. Eu, quando andei na escola, tinha lá o retrato de Salazar e do Américo Tomás, que não está aqui, mas que está por trás. Vê-se ainda um bocadinho. É a foto que está por trás. Isto é a queda dos símbolos. A queda dos símbolos é uma coisa muito presente no 25 de Abril. O 25 de Abril é muito simbólico. Está carregado de simbolismo. E esta queda foi um deles. Este é um dos retratos. Há mais aí. Há de haver aí mais. Esta, estás a ver, também é um símbolo de polícia a submeter-se ao Salgueiro Maia. Este homem que está aqui como trabalhador é o Salgueiro Maia, o capitão Salgueiro Maia. E é uma fotografia simbólica. Olha, esta é de um miúdo que está a ver a Revolução. O simbolismo está sempre presente nestas fotografias. Por isso é que eu digo que, se fosse hoje, se calhar teria feito fotografias mais perfeitas, esteticamente mais compostas, melhores, mas se calhar não tinha o simbolismo. Porque um homem com 20 anos não é igual a um homem com 70. Esta fotografia é outro símbolo
Isto era praça, isto antigamente era o terreiro, ainda é o terreiro do paço, não é? É o símbolo do poder. À volta eram só ministérios. E é o Ministério das Finanças, ainda hoje é. Do outro lado era o Ministério do Exército. Este Chamite está em frente ao Ministério do Exército. Não é? E ainda por cima chama-se Bafatá, que era uma terra da Guiné, onde houve muitos combates na Guerra Colonial. O simbolismo das fotografias do 25 de Abril marca a esperança que nós tivemos naquele dia. É o dia inicial, inteiro e limpo, do poema da Cia de Melbaina. Percebes? Não há agressividade nestes soldados. Sim, E, no entanto, estão a fazer um golpe de Estado. Sim. Mas é tipo. É como diz, não há agressividade, há uma leveza quase que transparece na imagem. Exatamente. E as imagens têm isso. Quanto às emoções, estás a ver aqui, que houve tiros, troca de tiros. Isto é na praça, em frente à Câmara de Lisboa, na praça do município. É a rua de o Largo de São Julião para a praça do município. Aqui houve tiros. E até que há um que se levanta e diz: "Vamos lá acabar com isto." E aquilo acabou. Se há pouco se lembra de forma tão intensa do dia 25 de Abril, não há outro momento que sinta de forma tão intensa quanto. Este dia 25 de Abril proporcionou-me fotografias muito, muito marcantes e muito intensas para mim. Várias, de alegria, da polícia política, do povo na rua, do Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia vai ali, é o terceiro com o megafone. E marcou-me muito, e há muitas imagens que me marcaram muito. E este dia está sempre comigo quando eu faço outro trabalho. Repara, quando aconteceu a descolonização, houve uma coisa que me marcou muito. Foi a independência de Moçambique, que foi um ano depois do 25 de Abril. Foi no dia 25 de junho de 1975. Aconteceu-me o seguinte: eu estava no estádio da Machada, então a cidade chamava-se Lourenço Marques, não se chamava Maputo, e era meia-noite, e ia descer a bandeira de Portugal e subir a bandeira de Moçambique. E no momento em que a bandeira de Portugal começou a descer, eu fiquei um bocado... Porque começa uma bandeira a descer e outra a subir. E de repente eu percebi que num segundo, ou em poucos segundos, eu mudei de país sem ter dado um passo, sem ter feito nada. Apenas porque caiu uma bandeira E ergueu-se outra. E ergueu-se outra. E o simbolismo, eu tenho essa sequência de fotografias e tenho a fotografia do momento em que os soldados portugueses enrolam a bandeira. Pai, aquilo abalou-me muito do ponto de vista das minhas convicções. E achei que havia qualquer coisa ali que estava errado. E eu sempre fui anticolonialista, sempre achei que os países africanos deviam ser independentes, mas eu acho que aquilo foi demasiado abrupto, aquela negociação, devido ao processo que se vivia em Portugal. Mas isso não muda o facto de as independências serem irreversíveis e inevitáveis. E isso mexeu muito comigo. Mas
não mexeu tanto como o 25 de Abril. Mexeu tanto como o 25 de Abril. Mexeu porque eu pensei, no 25 de Abril eu pensei, a nossa vida vai melhorar, milhares de pessoas iam melhorar a vida. Na descolonização, milhares de pessoas iam piorar a sua vida. Caso dos retornados, que por acaso a vinda deles introduz uma dinâmica muito grande em Portugal, porque eles vinham sem nada, então lutaram e criaram empresas e mudaram a mentalidade. Não tivesse sido este teu esforço, este teu empenho e a qualidade que impuseste nestas imagens no 25 de Abril, não terias seguido a mesma carreira que seguiste mais tarde? Ou conquistar aquilo que depois acabaste por conquistar? Eu fui muito feliz na minha vida e na minha profissão. Hoje, como toda a gente, tenho alguns problemas, mas que são devidos a outras coisas. Mas são problemas de saúde, da família, daquelas coisas. É a vida, percebes? A vida cerca-nos e as coisas acontecem. Mas o 25 de Abril, pelo menos, deu-me uma perspectiva e um tempo que me leva a pensar desta maneira. Se eu morrer amanhã, epá, vivi imenso. E isso é tão bom, de ter esse sentimento. É muito bom ter esse sentimento. Sim. Embora eu acho também, isto é paradoxal, mas é assim, que pena, agora que eu tenho tanta experiência, vi tantas coisas, agora é que tenho 70 anos, agora devia ter 20, percebe? Agora, o que é importante é dar sentido àquilo que fazemos. Ou seja, é tão importante seres um bom engenheiro como é importante eu ter sido fotógrafo, fotojornalista. Eu acho que nós todos temos uma missão. Temos uma... Porque senão a nossa vida não tinha lógica nenhuma. Nós temos que acreditar naquilo que estamos a fazer. Pois é isso. Se nós não acreditamos, quem é que vai acreditar? Não podemos estar à espera que alguém acredite. Claro. E se calhar esta perspectiva que nós podemos aplicar na nossa vida, isso também é influenciado pela liberdade que nós temos. Exatamente. Sim. Porque se nós não nos sentirmos livres e se não vivenciarmos essa liberdade, também não podemos ter este tipo de olhar sobre o mundo e sobre aquilo que nos rodeia. Pois, a liberdade é isso. Por exemplo, tu podes escolher os sapatos que calças, podes escolher a forma como o curso, penso que foste tu que escolheste o teu Sim. curso, mas antigamente não era bem assim. Antigamente, Era tudo imposto. eu, por exemplo, não queria ser fotógrafo. Foi imposição Foi imposição. da O família. meu pai e o meu avô eram fotógrafos. Eu não queria ser. E o meu pai disse: estás maluco? Tem de ser. Tem que ser. Porquê? Porque um irmão ia estudar, foi para juiz, Mais velho? mais velho, e eu tinha que ser fotógrafo. E chateava-me imenso e aprendi a fotografia completamente contrariado. Mas depois também aprendeste contrariado, mas depois, para além de aprender a fotografia, Mas depois comecei a também gostar. aprendeste a gostar. Aprendi a gostar também. E aprendi a gostar por diversas coisas, porque os meus amigos achavam muita graça ao facto de eu ser fotógrafo e de fazer fotografia. Sim. E isso dava-me alguma
Sabes que nós na juventude temos a tendência dos grupos, temos grupos, não é? De amigos. Sim. Eu nunca tive nenhum grupo, mas normalmente era aceito por quase todos os grupos, pelo facto de ser fotógrafo e de fazer fotografias, e isso movimentava-me sempre de uma forma independente. O que é relevante é ter vivido aquele dia. Aquele dia, percebes? Há um dia. Antes? Conheces a canção do Lou Reed, o Perfect Day? Não. O dia perfeito? Acho que não. Foi o dia perfeito. Para mim, é o dia perfeito. É o dia em que, quando saí de casa, vivia numa ditadura, e quando cheguei a casa já não vivia numa ditadura. Isso é muito importante. Imagina que em Braga amanhã está toda a gente feliz. Não consegues imaginar? Não consigo, mas tentasse numa situação hipotética, eu acho que era incrível. Pois. Porque, e as pessoas falavam umas com as outras da Sim. rua. Sim, porque também antes não se podia fazer isso. Pois, exatamente. Podia-se podia falar, Não podia haver não grupos. podia haver ajuntamentos. Sim, é isso. Ajuntamentos essa só nas possibilidade. feiras e no futebol. E em Fátima. Por isso, o 25 de Abril é uma coisa que nos transcende. Que é uma coisa que devemos recordar bem, não devemos deixar achincalhar, vou utilizar este termo, porque há uma tentativa agora de denegrir o 25 de Abril. Há uma tentativa porque há uma tentativa revisionista de rever a história. Para tentar Reescrever a história, exato. E a história não pode ser reescrita. A história foi aquela, não foi outra. No máximo, podemos acrescentar noutras alturas. Exatamente. Mas o que já foi. Podemos mudar. Podemos Sim. mudar. Podemos mudar. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. Acho que não tenho ideia, e sou bem informado, não tenho ideia que tenha havido outra revolução assim. E isso teve uma importância na Europa muito grande. Tens de alguma forma receio que com as gerações que viveram o 25 de Abril a acabar, é que o 25 de Abril caia num esquecimento, digamos assim? É inevitável. Sabes que o esquecimento, e isso é uma das angústias que eu tenho, é o esquecimento. A nossa vida tem que ser muito bem vivida. E temos que ter momentos bons. O meu grande momento foi o 25 de Abril. Tu vais ter o teu grande momento. Espero que percebas. Quando for o teu grande momento, espero que percebas que estás a viver uma coisa transcendente. Porque não há nada pior do que a gente desperdiçar a própria vida. Acha que damos valor à liberdade que um dia foi conquistada? Eu não tenho a certeza se nós valorizamos a liberdade, porque como vivemos em liberdade, não sabemos o que é estarmos privados de liberdade, se calhar não a valorizamos. Mas era bom que a começássemos a valorizar, porque ela pode-se perder. E caminhamos, às vezes, cada vez mais para isso, até porque se olharmos à nossa volta e para o mundo, cada vez mais há regimes ditatoriais e, portanto, acho que devemos também nós próprios e geração, e falo da minha geração, quando digo nós, olhar para o mundo à nossa volta e tentar perceber a liberdade que outros têm e a liberdade que nós temos. E se calhar não precisamos de viver a não liberdade para saber o que é a liberdade, mas se calhar se fizermos esse exercício de olhar à nossa volta,
Sim, temos informação do que o que é viver em não liberdade, não é? O que é uns estados agressores, não é? Como é o caso da Ucrânia, que é agredida diariamente, a situação internacional no Médio Oriente, isso é tudo. Aqueles regimes têm uma coisa em comum: são todos ditatoriais. Todos. Aparentemente pode haver liberdade, mas não existe. O 25 de Abril proporcionou-nos essa passagem para a liberdade. Agora, E uma igualdade de acesso. E uma igualdade de acesso, exatamente. Se bem que a igualdade de acesso já não é total, mas continua. E o igualdade na saúde também faz parte da liberdade. Agora, é preciso que nós saibamos viver e preservar essa liberdade. É muito importante. Sentes que a nossa geração, por dar como a liberdade como garantida, de certa forma não a valoriza tanto quanto a tua? Lá está, tu viveste a diferença dos dois regimes. Eu acho que a geração atual também valoriza a liberdade, mas não da mesma forma que nós valorizamos, porque vocês vivem em liberdade, sempre viveram em liberdade. Não viveram quer dizer, o pior, mas se perderem a liberdade, vão viver o pior. Só não podemos cair nesse risco de perdê-la. Sim. Porque é sempre uma questão de memória. É preciso ter memória. Mas lá está. É preciso ter memória do 25 de Abril. É preciso ter memória daquilo que foi conseguido. Mas sente que de alguma forma, e quando diz, enquanto houver memória à liberdade, sente que, lá está. Exatamente. Quando nós chegarmos ao momento em que esta memória acaba, porque pode acabar, isso pode... A memória é uma coisa que uma certa memória acaba sempre, de uma forma ou de outra. Agora, pode-se transformar numa coisa melhor ou pode-se transformar numa coisa pior. Porque eu não posso pretender que vocês olhem para o 25 de Abril como eu olho. É como eu quando era miúdo e celebrava-se a implantação da República. A mim aquilo não me dizia nada. Mas havia um certo respeito pelas pessoas que faziam isso. Sim. E tentava-se compreender. Houve algum dia em que sentiste mais liberdade do que o 25 de Abril? Em que o sentimento de liberdade foi maior? Houve vários dias em que eu me senti livre e feliz. Houve muitos dias. Percebe? Mas aquele impacto inicial de ouvir gritar liberdade, liberdade, isso nunca mais senti, porque é um impacto inicial. Agora, eu sinto que sempre vivi livre e sinto que fui feliz em liberdade e sinto que é melhor viver em liberdade do que viver sem liberdade. A liberdade é importantíssima, percebes? Então, para terminar, não sei se quer deixar alguma mensagem a quem nos assiste, na sua maioria jovens. Olha, a mensagem que eu quero deixar é assim: vocês não pensem que não vão ter que lutar, porque vão ter que lutar. Lutar é uma forma de falar. Vão ter que lutar pela vida, vão ter que lutar por um lugar, porque a vida não está fácil, por um lugar, vão ter que lutar por um emprego, por uma casa, e isso é muito mais fácil numa sociedade justa. Numa sociedade injusta é tudo mais difícil.
numa sociedade egoísta. Por isso, não, a mensagem que eu vos deixo, olha, não se esqueçam do 25 de Abril, não se esqueçam da liberdade, porque tu vais aprender uma coisa ao longo da vida, que é o que te vai acontecer depende da forma como tu viveres. E da forma como nos entregamos ao mundo. Se fores um chato, vais andar chateado a vida toda. Estás a perceber? Se fores positivo e lutador, as coisas vão-te correr melhor. Acho que é mesmo isso a mensagem que fica daqui. Tentarmos ser positivos, tentar aplicarmos uma felicidade todos os dias e procurar viver a liberdade que um dia foi conquistada por outras gerações. A nossa vida, acima de tudo. Sim, a liberdade foi conquistada muito dificilmente e nós já vamos com 52 anos de liberdade. Não vejo razão porque é que não vamos ter mais 52. Portanto, lá está. É só todos os dias. Mas isso depende de vocês. Vocês vão ter que se consciencializar. Por isso, lembrem-se do 25 de Abril.